Olá, alunos do ensino médio do primeiro ano do Colégio Estadual Pedra Vermelha. Estamos aqui, professor Emanuel Arcanjo, para começarmos a nossa aula de língua portuguesa, aula de número 1. Bom, gente, nós iremos trabalhar nesse ano letivo da primeira série de ensino médio com um caderno de apoio. Como nós estamos trabalhando de forma remota, um caderno de apoio disponibilizado pelo governo do estado através da Secretaria de Educação, e nele tem várias trilhas, vários percursos onde vamos passar para aprendermos os nossos conteúdos. Tem muitas leituras, é um material muito rico, porque ele tem hiperlinks que vai direcionar vocês a links, a vídeos, a atividades diversas. Assim vocês queiram aprofundar os vossos conhecimentos. Então, hoje eu vou apresentar o nosso conteúdo em forma de um slide. No final do slide vai estar lá as indicações das páginas que vocês irão precisar ler do nosso caderno de apoio, que eu vou disponibilizar em PDF no grupo, tá ok? Então, vamos lá. Começando aqui agora a nossa apresentação do nosso conteúdo, né? Começando daqui, ó. Então, a nossa aula de língua portuguesa, né? Cujos temas que iremos trabalhar elementos da comunicação, linguagem verbal e não verbal, diferença entre linguagem, língua e fala, certo? Então, é esse o conteúdo. Professor Emanuel Arcanjo de Oliveira, Colégio Estadual do Pedra Vermelha, primeira série do ensino médio, ok? Então, gente, quais são os elementos de uma comunicação? Se comunicar, como o próprio nome já diz, é interagir com alguém, é precisar de informação do outro, dar uma informação para o outro para que haja uma harmonia, que haja uma interação, que haja uma conversa, um diálogo, um entendimento, certo? Quem são os interlocutores? A palavra interlocutor, porque é entre locutores, né? Um falante e o ouvinte falante, ou um leitor e um escritor e o escritor leitor, tá ok? Então, é o emissor, aquela pessoa que produz a mensagem, que produz a comunicação. Receptor, aquele que recebe, certo? E aí os papéis vão se invertendo quando há um diálogo. Um fala e outro responde, né? No caso da entrevista mesmo. As pessoas trocam papel. Eu sou emissor e eu também sou receptor. Aí, a mensagem é tudo aquilo, é todo o conteúdo que eu utilizo para me comunicar. A ideia que eu quero passar para o outro, o assunto que eu quero tratar, certo? Os códigos são os elementos, o código são os elementos utilizados para compor, para produzir, para estruturar aquela mensagem. Código, certo? Vários códigos se unem, porque o código é um conjunto de símbolos. Código é um coletivo de símbolos. Ou seja, um símbolo se junta ao outro. Por exemplo, eu digo, a casa é bonita. A casa, 2 sílabas, né? C-A-S-A. Então, cada sinal gráfico, ou cada sinal representado na fonologia é um sinal, né? Na verdade, é um código. Então, os códigos são os símbolos reunidos para produzir uma mensagem. Se eu escrevi, eu usei palavras. Os códigos foram o quê? As letras, os números, né? Se eu fiz um gesto, o código é o quê? As mãos, os dedos, para dar o legal, certo? Então, aí suporte é onde nós colocamos a mensagem. O suporte, ou essa mensagem sai da minha voz e é canalizada até os ouvidos do meu ouvinte, do meu receptor, ou então essa voz passa pelo celular, passa pelo enfim, se for no rádio, né, pelo sistema de rádio lá, né, pelos aparelhos sonoros. Então, suporte é aquilo que suporta aquilo onde eu coloco a mensagem, né? Canal ou veículo, por onde passa, né? Suporte onde eu coloco a mensagem, eu coloquei na onde? Na carta, eu coloquei na onde? No WhatsApp, eu coloquei na onde? No telefone. Agora, canal, por onde é que passa? Pela ligação, né? Pelo sinal do telefone, pelo sinal da internet, enfim, né? E veículo, né? É quando está circulando por aí, a minha mensagem está aí, gravou e um passou para um grupo, passou para outro, passou para outra família, enfim. E o contexto é o objetivo principal da mensagem. Para que eu vou mandar essa mensagem? O que é o contexto? São um conjunto enorme
de situações, de condições da produção de uma mensagem. Para onde eu vou enviar, qual é o objetivo, quem é a pessoa, qual é o tema, qual é o assunto, qual é a pertinência. Se não for uma mensagem importante, eu não preciso enviar. Se for importante, eu vou enviar. Eu quero enviar essa mensagem para quê? É um aviso, é um pedido, é uma compra? É uma negociação? O que é? Aí na imagem aqui, ó, veja que tem o nome referente, né? Mensagem, código, referente. Esse referente aqui pode ser o quê? O suporte, o canal e o veículo, certo? Emissor e o receptor. Esse é o canal de comunicação, é qual? A televisão, a internet, o jornal, a revista, e assim sucessivamente. Então, entenderam quais são os elementos da comunicação? Então, linguagem, o que é linguagem? Comunicação e linguagem, né? A linguagem é um sistema de comunicação que utiliza verbalização e símbolos, né? A comunicação, a linguagem é você se comunicar de duas formas, ou usando a língua, ou usando símbolos, ou usando imagens, né? Linguagem nem sempre vai usar palavras. Às vezes tem objetos que a gente mostra, gestos que a gente faz, sinais que tem, né? Que a gente entende a mensagem que está sendo passada só por ver aquela imagem. Então, o que é a linguagem verbal? É a interação social cujos códigos específicos utilizados são os símbolos que compõem a língua na sua reprodução oral e escrita. Ou seja, as letras, os números, tudo aquilo que a gente escreve são os códigos de uma linguagem verbal, uma linguagem que usa a língua, que usa a palavra, que usa as letras. No caso das línguas que não são alfabéticas, os símbolos que representam as palavras. Então, quais são os tipos de linguagem verbal? Bate-papo, cartas, jornais, programas televisivos, livros, etc. E tudo quanto for coisa que se refira a usar a palavra escrita ou falada é a linguagem verbal. E a linguagem não verbal é a interação social cujos códigos utilizados não são específicos, pois consiste na ausência completa de símbolos de registros linguísticos alfabéticos, podendo ser imagens, sons, ruídos, gestos, mímicas, sinais. Quando você mostrou a maçã, né, como tem aí na imagem, a maçã representa algo, né? Tem algo que representa a maçã, para uns uma coisa, e os livros, né? Maçã está só a minha interpretação da maçã, viu, gente? A gente sabe lá pela parte bíblica, né? Muitos ainda teorizam, né? Porque a Bíblia própria não explica que o fruto ingerido por Adão e Eva foi uma maçã, mas na verdade a maçã, a partir de quando ela comeu, ela passou a conhecer o bem e o mal, passou a ter conhecimento. Então a maçã aí não tem nenhuma palavra para se referir à maçã, mas nós sabemos que é uma fruta e que pode representar o conhecimento. Aí tem os livros embaixo, tudo pertinente, né? Aí você vê no plano de fundo tem o nome língua portuguesa, é a linguagem verbal, e aí a maçã com os livros é a linguagem não verbal. Então, já falei o que é a linguagem, é a comunicação específica entre os seres humanos nas suas diferentes formas de expressões, em que interagem socialmente em todos os quaisquer vínculos que mantenham no seu cotidiano. Tudo que nós interagimos com alguém, com aperto de mão, com um abraço, com um olhar, com um carinho, ou mesmo falando, ou mesmo dialogando, ou chorando, ou sorrindo, enfim, tudo que nós interagimos e manifestamos de um para outro, que um capta a nossa ideia, a nossa mensagem, ou tenta captar, é uma linguagem, certo? A língua é o conjunto de códigos e símbolos. Gente, língua dá ideia de coletividade. Língua é coletividade, ou seja, um povo, o que mora em Portugal, o que mora na França, na Espanha, no Brasil, na Argentina, na Nigéria, qualquer país que tem um idioma falado entre as pessoas do lugar é chamado de língua, conjunto de códigos alfabéticos e numéricos que se referem à comunicação, né, entre as pessoas de um povo, de uma cultura historicamente construída, né? Então, e a sua aquisição ao longo da educação, né, desde ao laço materno, quando nós nascemos, que vamos crescendo, aprendemos o português, chamar papá, mamãe, e aí vamos aprendendo. A língua materna a gente aprende desde criança e vamos crescendo e ao longo da nossa educação, vamos nos desenvolvendo para aprender as características, as regras normativas daquela língua, ok? E nós temos aqui a fala, é a representação individual oral da língua, aprendida de acordo com as faculdades mentais, a identidade individual, a história de vida,
o nível intelectual e as tendências socioculturais. A fala é uma atribuição da língua a que se permite a variação em várias dimensões. Ou seja, a fala é algo individual. Dentro de uma língua existe a individualidade de cada um fala do seu jeito, tem o seu sotaque, a sua maneira de falar, certo? A sua maneira de falar, o seu jeito de falar, de se expressar, certo? Então, há variações de língua, há variações. Cada pessoa fala de uma forma diferenciada, de acordo com a sua idade, o sexo, de acordo com a religião, de acordo com a cultura, de acordo com a região. Tá entendendo? Então, é dessa forma que nós entendemos a fala. Fala é individual e língua é coletiva, tá? Então, vou apresentar para vocês aqui o caderno de apoio, né? O caderno de apoio da aprendizagem, né? Da língua portuguesa, que foi disponibilizado pelo governador do estado, né? Essa capa que temos aqui no caderno que eu vou mandar para vocês em PDF, certo? E vocês vão perpassar por essa trilha, vocês vão ler o ponto 1 da trilha, né? Ponto de encontro, vão ler esse botando no pé na estrada, o segundo ponto, o terceiro lendo as paisagens da trilha e o quarto explorando a trilha, que vocês vão fazer a leitura desse texto, linguagem e língua, para vocês aprofundarem o conhecimento previsto nessa aula, tá ok? Resolvendo desafios da trilha. Aí vocês vão responder essas 3 perguntas. Defina as características que se restringem a essa tríade. Tríade significa 3 palavras. Linguagem, língua e fala. Você vai ver, vai mostrar aquilo que você aprendeu com a minha explicação e o que você lê no texto. Qual é o significado de linguagem, de língua e de fala? Depois, segundo, levando-se em consideração todo o seu conhecimento inerente ao processo comunicativo, retrata as diferenças que demarcam a linguagem verbal e não verbal e, se possível, dê exemplos. Né? Então, todo o seu conhecimento à comunicação, você vai dar exemplo de linguagem verbal e não verbal. Sabemos que as linguagens verbal e não verbal muitas vezes trabalham a noção de intertextualidade, isto é, fazem alusão a uma obra de arte, a um fato histórico, a um poema, a um filme, entre outros aspectos. Dessa forma, explicite seus conhecimentos sobre esses conceitos, né? Intertextualidade. Vamos voltar aqui na imagem, gente, que uma das atividades vai ser você clicar nesses links aí e você vai perceber que cada link que você clicar lá quando você abrir o material vai levar você, né, para um link, uma página, onde você vai ler o que é que fala sobre essas imagens. Aqui são linguagens não verbais, mas nessas linguagens não verbais, vocês irão dizer o que significa cada um, né, de acordo com o que vocês lerem lá, vocês vão ver o que é que fala sobre essas imagens aí, tá ok? Espero que vocês consigam realizar a atividade e vamos encerrando por aqui.